Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta, cheio de informação, recheado de definição. Pois é, Auxílio Brasil, gás dos brasileiros, retroativo, diferença do mês de novembro. Quantos beneficiários irão receber o gás dos brasileiros para ser iniciado? São informações oficiais do Ministério da Cidadania do Governo Federal. Como é que você está aí? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejo, assim, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Bora trabalhar? Vamos trazer todas as informações. Primeira dúvida que eu quero tirar é o seguinte. Muita gente perguntando, Alex, os R$400 é valor médio ou permanente? Gente, o valor permanente, esse é o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer. Esqueça valor médio. Antes era valor médio do antigo Bolsa Família. Vocês lembram que era R$189? Teve aquele reajuste de 17,84% agora para o Auxílio Brasil. Mês de novembro foi valor médio. Foi aquele reajuste, 17,84%. Então, muita gente recebeu mais do que R$217, porém outras receberam menos de R$217. Infelizmente, teve muita gente que nem reajuste teve foi uma redução. Por isso que entra agora a diferença no próximo mês, no próximo mês não, agora, nesse mês de dezembro. Previsão, dia 10 de dezembro, começando os pagamentos com o final do NIS 1, estamos acompanhando agora a previsão da definição da PEC. A PEC vai acontecer na segunda-feira, né? Então, tudo indica que o governo deve pagar o retroativo, a diferença agora no mês de dezembro também, ok? Pronto, aí no mês de novembro era valor médio, agora é valor fixo, valor permanente. A PEC foi aprovada para pagar no mínimo R$400, ninguém irá receber menos do que R$400. Então, se você ouvir alguém dizendo que esse valor 400 é valor médio, explique, não, é valor fixo, ninguém irá receber menos do que R$400, ok? Tá certo? Então, agora em dezembro, ninguém irá receber menos do que R$400, é R$400 para cima, não é valor médio, é valor permanente, ok? Combinado? Valor permanente, ninguém irá receber agora em dezembro 400 para baixo, é 400 no mínimo acima. Tem pessoas que recebem 450, 480, 520, esses continuarão recebendo, ok? Agora ninguém irá receber menos que R$400, é valor permanente. O valor médio foi mês passado, mês de novembro. Primeira dúvida tirada. Bora trabalhar, vamos trazer os detalhes então. Bem, o Auxílio Brasil, né, o governo promete 17 milhões, mas a gente está acompanhando algumas informações e as informações que chegam para a gente, eu vou deixar para você claro. Preste atenção. Existe uma possibilidade desse mês de novembro, aliás, desse mês de dezembro, os 14,7 milhões que irão receber os R$400 no mínimo. A decisão agora cabe à Câmara Federal fazer aquela votação, que é a respeito daquele fatiamento do texto. O texto vai ser fatiado. Então, os R$400, o ministro João Roma Neto quer pagar já 17 milhões, mas para isso depende da definição desses dois aqui, do senador, presidente do Senado, Fernando Rodrigo Pacheco, e depende agora, principalmente dessa semana, e deve acontecer segunda-feira aí, essa definição, o presidente da Câmara, Arthur Lira. As duas casas já estão debatendo o que vai ser fatiado e o que não pode ser fatiado. O que não pode ser fatiado é justamente para esse outro aqui, que você está vendo, João Roma Neto, para poder liberar a folha. Rodar a folha dos R$400, já é certo, 14,7 milhões, e agora ele quer saber, posso rodar para os 17 milhões? Pronto, aí esses dois aqui é que estão decidindo para confirmar essa definição segunda-feira. Próxima segunda-feira, portanto, é que vai ser definido se o ministro João Roma já pode rodar a folha para 17 milhões de pessoas. Para quê? Para que 1,5 milhão que estão na fila de espera já possam entrar nesse pagamento de dezembro. Junto com mais 1 milhão de mães que receberam mães que estão no Cadinho Único, se receberam ou não auxílio emergencial, se poderão também entrar agora nesse lote. A previsão é que entre também junto com famílias com idosos e deficientes que não estejam recebendo o BPC, tá? Então essa é a situação. Bora lá. Auxílio Brasil, o governo com essa definição, na segunda-feira que deve ser confirmado, o governo parte de 14,7 já para 17 milhões
E aí agora é ficar na expectativa, né? O novo calendário do pagamento do auxílio começa na próxima semana, dia 10, e vai até o dia 23 de dezembro. O Ministério da Cidadania, com essa definição da Câmara, vai garantir 2,5 milhões de novos brasileiros que estavam na fila de espera e pessoas que vão ser incluídas, totalizando os 17 milhões. E aí, esses novos inscritos que vão entrar na lista desse mês, no entanto, deve, pelo menos a previsão, receber os R$400 prometidos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Há uma indefinição sobre a questão dessa decisão que cabe à Câmara Federal. A Câmara Federal vai ter que definir, tá, segunda-feira, sobre essa questão dos novos beneficiários. Tá? Os 14,7 já é certo que vão receber os R$400, e a nova lista de mais 2,5 milhões, esses é que falta a Câmara confirmar para poder receber também, para ter direito também aos 400, ok? Bem, eu lembro que a PEC libera espaço fiscal, estimado em 106 bilhões de reais para o pagamento do Programa Social Auxílio Brasil, o sucessor do Bolsa Família, por meio do parcelamento do pagamento de precatórios e da alteração do método de cálculo do teto de gastos previsto na emenda constitucional 95. Para lembrar, os precatórios são dívidas da União, estados, municípios e Distrito Federal, né? Os entes federativos também foram, os estados e os municípios também foram entrar nesse efeito dominó com a aprovação da PEC no Senado e vão ter agora uma folga para pagar os precatórios, assim como está acontecendo com o governo federal. Então, o que foi aprovado na PEC no Senado que é para pagar esses precatórios, né, os precatórios que são sentenças determinadas pela Justiça, né, de forma definitiva, ou seja, o governo tem que pagar, mas agora vai ter um prazo para poder fazer esses pagamentos. O governo federal vai dividir isso em 3 vezes, 2022, 2023 e 2024. Então, esse é o ponto, tá? Essa é a situação, ok? Muito bem, bora partir para outro ponto agora. Falar sobre o Vale Gás. O Vale Gás, eu já vinha falando que o governo teria até janeiro para pagar, mas agora a gente vem acompanhando o Ministério da Cidadania, que deve sair os pagamentos já nesse mês de dezembro, a partir do dia 10. Atenção, hein? O governo, através do Ministério da Cidadania, quer pagar esse gás, o gás dos brasileiros, cerca de 51, é a metade do valor médio, 51, 52 reais, junto já com a parcela dos R$400 do Auxílio Brasil a partir do dia 10, com o final do NIS 1. Os valores dos dois benefícios virão discriminados no crédito feito pela Caixa Econômica Federal. A sistemática de pagamento deverá ser a mesma no antigo Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil, obedecendo o cronograma de acordo com o número de inscrição social, que é o NIS. O plano operacional de pagamento do Auxílio Brasil no valor mínimo de R$400 já foi elaborado pelo Ministério da Cidadania. Segundo técnicos, está dependendo apenas de uma promulgação, ou seja, a conversa entre as duas, a reunião aí que está entre as duas casas, Câmara e Estado, né, o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal. Eles devem definir isso daqui para segunda-feira. Então, está dependendo apenas da promulgação dessa proposta de emenda constitucional, que é a PEC dos precatórios, que foi aprovada essa semana pelo Senado e que abre espaço no orçamento para a concessão do novo benefício. Qual é a expectativa? É que a PEC seja promulgada pela Câmara na próxima segunda-feira, junto com o Senado. As alterações feitas no texto serão incluídas em uma PEC autônoma, ou seja, uma PEC separada que retornará para nova apreciação na Câmara, mas que não irá comprometer os R$400. Não vai, os 400 já deve ser liberado. Segundo o Ministério da Cidadania, muita gente estava falando aí, questionando sobre o número de pessoas que seriam beneficiadas. Inclusive, eu tinha falado que poderia ter sido um erro de digitação, cerca de 5 mil, poderia ser 5 milhões. E aí eu toquei na tecla várias vezes o próprio Ministério da Cidadania foi acionado para tirar essa dúvida, porque a previsão do governo é pagar 19 milhões de pessoas do Cade Único para receber o gás. E aí houve uma divulgação que poderia começar com 5 mil. Quem é inscrito aqui no canal sabe que eu disse, pode ter sido um erro de digitação, não é 5 mil. Porque é pouca gente, poucas famílias, deve ser 5 milhões. Não é que o Ministério da Cidadania reconheceu e fez a correção? Segundo o Ministério da Cidadania, serão mais de 5 milhões de famílias inscritas no Cade Único que vão receber o gás, já agora, a partir do dia 10. Dia 10, final de 1, dia 11, dia 2, assim vai. Né? O benefício será pago a cada 2 meses
as famílias com renda per capita por pessoa de até meio salário mínimo, que hoje dá em torno de R$ 550, com a aprovação da PEC, o universo de beneficiados do Auxílio Brasil vai subir dos atuais 14,7 e deve chegar a 17 milhões de famílias. Quem já recebe o valor superior a R$ 400 ganhará um adicional, o ticket médio, e aí a gente fica na expectativa, tá? O valor do Vale Gás, eu lembro que corresponde pouco mais de 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo, né, o GLP no Brasil. Hoje está em torno de 102 e uns quebrados, quase R$ 103, então a metade fica em torno de 51, R$ 52. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio em novembro foi cerca de R$ 102. O Vale Gás foi criado por lei de iniciativa do Congresso para ajudar as famílias diante da alta do preço do gás. Os detalhes do auxílio contam com um decreto publicado no Diário Oficial da União da última quinta-feira, ou seja, já é oficial. Então, falei para você do valor base, valor fixo, permanente do Auxílio Brasil, R$ 400 e não valor médio, R$ 400 a previsão é agora, próxima sexta-feira, de hoje a 8, com o final do NIS 1, a partir de sexta-feira, dia 10. Falei para você do gás dos brasileiros, que eu já vinha falando sobre a previsão de pagamento dezembro ou janeiro, que o governo tem interesse, o governo está tentando a reeleição, então tudo que tiver à disposição do governo, o governo vai antecipar, porque o governo está com a máquina na mão. A máquina na mão é o seguinte, é quando o governo está no mandato e quer tentar a reeleição. Então, dentro da lei, todas as ferramentas disponíveis o governo poderá liberar. Então, não houve nada diferente. Eu vinha falando isso, pois é o que aconteceu e o que vai acontecer. Essa é a previsão, que o governo libera a partir do dia 10 também o gás dos brasileiros, cerca de R$ 50 a R$ 52 para aproximadamente 5 milhões de famílias e não 5 mil, 5 milhões de famílias, tá? Eu sabia que tinha um erro aí, que era 5 mil, era muito pouco. Então, a gente correu atrás e conseguiu essa confirmação com o próprio Ministério da Cidadania. Mais de 5 milhões de famílias estarão recebendo agora, em dezembro, o gás dos brasileiros. Vamos ficar na expectativa, tá, gente? Falei também sobre... tem um detalhe também. Você sabia que está rolando agora um projeto sobre, devido à alta do petróleo, do gás, dos combustíveis. Está sabendo da novidade? Que o governo pode liberar agora... um tal de vale transporte para as pessoas devido à alta da gasolina. O governo está avaliando essa liberação de um vale transporte para a população carente. Olha só a novidade que está chegando, procuro sempre antecipar para você. O estudo que está sendo aí do Ministério de Minas e Energia, né? O ministro é Bento Albuquerque, segundo a qual fonte de financiamento deve ser definida. Atenção, hein? Devido à alta do petróleo, o presidente Bolsonaro avalia criar aí um vale transporte temporário. Eu sempre falo, o governo está tentando aí a reeleição e todas as ferramentas dentro da lei o governo vai aprovar. Isso é o quê? Ter apoio. Se eu consigo ajudar a população, eu vou ter mais apoio. Então, o presidente deve criar um vale, pelo menos é isso, está tentando criar um vale transporte temporário para famílias carentes que fazem parte do CAD único, ou seja, as pessoas que estão no cadastro único. E aí está sendo estudado pelo ministro de Minas e Energia, né, o Bento Albuquerque. Segundo ele, ainda não foi definida a fonte de financiamento do novo programa social, mas deve acontecer isso. O objetivo da proposta é tentar arrefecer os impactos do aumento do preço da gasolina sobre a população vulnerável, ou seja, as pessoas consideradas de baixa renda, mas estão no CAD único, poderão receber esse ticket, né? É um vale transporte, uma autorização para você não pagar o ônibus, por exemplo. Tem um cartãozinho lá para você usar 1, 2, talvez 3 vezes ao dia. Em outubro, eu lembro que o preço do litro do combustível acumulou uma alta de 73% só nesse ano. E o seu salário permanece o mesmo, tá? Bem, a gente procurou ter mais detalhes sobre isso com alguns auxiliares do governo, com outras fontes. Uma das possibilidades em estudo é que recursos da venda de refinarias e de programas de incentivo de energia limpa da Petrobras sejam usados para financiar o benefício de forma provisória. Pouco se fosse permanente, mas aí é aquela coisa, devido à pandemia, muita gente não está conseguindo nem arcar com os pagamentos do transporte. E aí o governo quer fazer um ticket
temporário, durante alguns meses. Eu lembro que na semana passada o presidente sancionou a proposta que criou o Auxílio Gás, e ontem houve o lançamento oficial e os pagamentos devem acontecer já, como falei, a partir do dia 10 a mais de 5 milhões de famílias. Alex, era bom se fosse permanente, era muito bom, mas nesse momento, tudo que for de ajuda será bem-vinda. Então, R$400 deve começar agora dia 10, com o final do mês 1, 14,7 milhões de brasileiros que receberam só o reajuste de 17,84%, o que faltou para os R$400, o governo já está estudando pagar também o retroativo. Retroativo é a diferença, é o complemento. Por exemplo, se você recebeu R$100 agora em novembro, você do Auxílio Brasil, faltou 300, então o governo deve pagar os 400 mais os 300 dá 700. Se você recebeu R$50, faltaria 350. Então o governo, a partir do dia 10, deve pagar os 400 com 350, 750. Alex, eu recebi 250 agora nesse mês de novembro do Auxílio Brasil. Faltaria 150, então 400 mais 150, 550 agora em dezembro. E quem é do Cade Único será selecionado agora uma leva, ou seja, uma quantidade para iniciar mais de 5 milhões de famílias para receber o gás dos brasileiros. Então recebe dezembro, janeiro não, recebe fevereiro, março não, e assim vai, um mês sim, um mês não. Serão 30 parcelas do gás dos brasileiros, 30 parcelas para pagar 19 milhões de brasileiros, tá? Então daqui para setembro de 2023 chegará no seu auge, ou seja, todo mundo vai estar dentro desse programa, cerca de 19 milhões. O governo também deve definir as novas vagas, 14,7 para 17 milhões para pagar agora nesse mês de dezembro, e aí durante o próximo ano vai aumentando a leva, ou seja, vai entrando mensalmente milhares de novas famílias, novos beneficiários. O governo quer pagar 20, talvez 21 milhões de famílias ao todo do Auxílio Brasil para estar recebendo no mínimo R$400, tá? Pessoal do auxílio emergencial, Alex, como fica? Estamos acompanhando, aguardando como vai ficar essa definição. Parlamentares de oposição, junto com a base de aliados, eles querem que o presidente prorrogue o auxílio emergencial pelo menos para um mês, para dar um Natal digno para esses 25 milhões de brasileiros que ficaram sem auxílio emergencial. Já é oficial? Não. O governo está querendo aprovar logo os 400 de forma definitiva, que já foi aprovado no Senado, agora está esperando que a Câmara Federal resolva isso, defina isso, tá? Então a gente está nessa expectativa justamente para poder ser definido isso, ok? Assim que for definido, vários parlamentares vão querer que o presidente também sancione pelo menos um mês de auxílio emergencial. Há essa possibilidade? Vamos acompanhar isso de perto para trazer mais informações. Você viu que eu falei um montão de informações, tá? São informações oficiais, tá certo? Muito bem. Troca dos cartões deve acontecer em fevereiro. A troca dos cartões, os novos cartões, substituir os cartões antigos, Bolsa Família Amarelo, para entrar os novos cartões, deve acontecer apenas em fevereiro. Fevereiro para março, pelo menos essa é a previsão, tá? Quem entrar agora no Auxílio Brasil, Alex, como faz para receber? Vai ser pelo Caixa Tem, o governo vai definir isso, essa logística, e se for para receber na Casa Lotérica, pode usar aí um cartão de identidade ou uma CNH, uma habilitação sem nenhum problema, que também poderá ter o acesso, tá? Não esquece de dar o joinha, dar o like, eu estarei trazendo mais informações, você que está com a gente, tá certo? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Forte abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.